podemos começar, não é? Estamos 22. Provavelmente alguns podem ter se ausentado durante esse período de instalação, como tinha pedido uns 10, 15 minutos, mas não foi preciso ir à universidade, não é? Portanto, vou tentar partilhar o ecrã, então, a começar, portanto, por aspectos que nós já tínhamos abordado na aula da semana passada, falando um pouco sobre Spinoza, o contributo de Spinoza para esta área da filosofia da religião, mais concretamente, portanto, da área da chamada teodiceia, ou teologia filosófica, e, portanto, de um autor que, como vimos no nosso encontro anterior, é alguém que enfrenta o problema de Deus, já vamos falar sobre isso, portanto, o objeto da nossa aula de hoje é fundamentalmente as provas de existência de Deus apresentadas por Spinoza, não é? Portanto, vamos falar um pouco sobre as provas de existência de Deus que Spinoza, portanto, apresenta, a demonstração da existência de Deus na ética de Spinoza. Vimos que, portanto, das várias obras que Spinoza escreve, destaca-se fundamentalmente a ética e por isso vamos usar essa obra como base para a aproximação àquilo que Spinoza propõe como sendo vias intelectuais para que o homem chegue a Deus. Estava eu a dizer então, portanto, que estamos aqui perante um autor já, portanto, pertencente ao chamado período moderno, por isso o modo como esses autores modernos encaram o problema de Deus é uma forma fortemente marcada pelo racionalismo, não é? Portanto, o racionalismo que é a característica fundamental, como vocês sabem, da filosofia moderna, não é? E esse racionalismo até tem, portanto, é preciso que se diga isso, portanto, esse racionalismo é um racionalismo limitado, ou seja, a razão aqui é engrandecida, é quase que endeusada, mas que razão, de que razão é que se está a falar? De que razão se trata o racionalismo moderno? É uma razão fechada, muitas vezes, portanto, é uma razão que se restringe, na maioria das vezes, ao modelo ou ao método lógico-matemático. Não é? Por isso é que o subtítulo do livro de Spinoza é, portanto, é Ordo Geométrico Demonstrata. Portanto, é uma ética que é demonstrada segundo a ordem da geometria. Porquê? Porque, portanto, desde Descartes, Spinoza, Leibniz e até Kant, há essa concepção de que, de facto, a razão atinge o seu, portanto, a razão atinge o seu patamar de maior desenvolvimento nas ciências lógico-matemáticas. É? Portanto, são essas ciências que espelham melhor a qualidade e o alcance da razão. Daí, então, terem usado o modelo da lógica e o modelo da matemática para fazer filosofia, mas esse modelo também, já vamos ver isso em Spinoza, esse modelo também está, inclusive, no modo como Spinoza procura demonstrar a existência de Deus. Nós poderíamos chamar isto, portanto, uma demonstração da existência de Deus ordo-geométrico, não é? Portanto,
uma demonstração da existência de Deus ordogeométrica, ou seja, uma demonstração da existência de Deus feita de acordo com a ordem geométrica. Feita de acordo com a ordem geométrica. É um pouco essa ideia, tanto que Spinoza apresenta. Portanto, é uma forma de demonstrar a existência de Deus que assume, sobretudo do ponto de vista metodológico, a lógica, e a geometria e a matemática como sendo os modelos referenciais. Os modelos referenciais. Bem, quer dizer, nós no nosso encontro anterior vimos que Spinoza é, de facto, um autor que pertence pela formação à tradição judaica, e isso é um profundo conhecedor do Antigo Testamento, portanto, do Pentateuco, da Torá e do Talmud, não é? E essa vivência religiosa, portanto, é um profundo conhecedor intelectual, mas é também alguém que viveu na prática, porque quando nós estamos a falar de religião, é importante essa questão. A religião e o problema de Deus não é um problema meramente intelectual, é também um problema vivencial. É? Também um problema vivencial. Portanto, Spinoza é alguém que não só vivenciou, portanto, essa relação com Deus, não é? Dentro do contexto do judaísmo, mas é também alguém que ocupou-se intelectualmente dessa questão. É? Ocupou-se intelectualmente dessa questão. Portanto, é um profundo conhecedor do Antigo Testamento, portanto, do Talmud, mas, não obstante essa vivência, ele desligou-se da prática religiosa, portanto, afastou-se da sinagoga, depois da morte do pai, e por isso foi excomungado, portanto, da comunidade. Nós vimos o texto da excomunhão, que é um texto, de facto, significativo pela densidade de questões, pela dureza das expressões que usa. Mas é muito interessante porque, vejam, não obstante ao facto de Spinoza ter sido excomungado da comunidade judaica de Amsterdão, ele continuou com uma forte ligação à religião, com uma forte ligação a Deus, ao ponto de terminar a sua vida e a sua produção intelectual, terminou a sua vida ligada à religião, ligada a Deus, terminou a sua produção intelectual, portanto, as suas obras, falando exatamente de Deus. Já nem sequer de um Deus distante, não é? Mas de um Deus próximo, de um Deus que se vê das coisas, de um Deus que está próximo da realidade e da realidade humana. É, de facto, muito extraordinário essa relação, o que mostra que em matéria de relação com Deus, não é? Em matéria de relação com Deus, muitas vezes a verdade, enfim, portanto, em matéria de relação com Deus, muitas vezes a verdade não está na estrutura administrativa, burocrática, etc. Porque essa própria relação não se deixa burocratizar, não é? Não se deixa administrar, embora é necessário, de facto, orientações pedagógicas, orientações vocacionais, orientações no sentido, portanto, da catequese, no sentido do ensino, etc. Mas essa relação com Deus extrapola, não é? Extrapola o âmbito administrativo, o âmbito burocrático, etc. Ela é mais íntima do homem do que qualquer gestão poderá, efetivamente, portanto, qualquer gestão poderá fazer. Portanto, aqui é muito interessante percebermos isto. Spinoza foi excomungado da comunidade judaica de Amsterdão, refugiou-se nos arredores de Amsterdão, dedicou-se a sua vida, portanto, a atividades simples, como polidor de lentes, não é? Portanto, ele trabalhava muito bem o vidro, não é? Portanto, polidor de lentes, mas continuou, portanto, com uma forte ligação a Deus. De tal modo que
na parte final da sua vida, como tinha dito no nosso encontro anterior, muitos autores defendem que Spinoza chegou a converter-se ao cristianismo, não é? Esse facto não é comprovado também historicamente, embora, portanto, uma interpretação, muitos autores, muitos historiadores defendem que ele chegou a converter-se ao cristianismo, mas o que é real é que a sua reflexão não se distanciou de Deus, não obstante a excomunhão. A sua reflexão não se distanciou de Deus, muito pelo contrário, a sua reflexão o aproximou de Deus, e aproximou Deus de todas as coisas. Não é? Aproximou Deus de todas as coisas. Portanto, de tal modo, assim é, que o ponto culminar da sua reflexão desemboca no chamado monismo panteísta. Não é? Monismo panteísta. Monismo porquê? Porque ele defende a existência de uma única substância, não é? Uma única substância, e faz coincidir essa substância com Deus, pela característica que ele atribui à substância, só Deus pode albergar essa característica, não é? Portanto, isso é um monismo, uma única substância, e essa substância identifica-se com Deus. E panteísta, porquê? Porque, portanto, tudo o que existe, existe em Deus, não é? Tudo o que existe é uma forma de manifestação, não é? De manifestação de Deus. É muito bonita, de facto, essa posição de Spinoza, porque mostra-nos, efetivamente, que, não é? Portanto, que o mundo e toda a existência é, de certa forma, portanto, é, de certa forma, uma emanação de Deus, não é? Uma emanação de Deus. Deus está aí, por assim dizer. Deus está aí, está sempre presente, não é? E de toda, portanto, Deus possui infinitos atributos, e de todos esses atributos, o homem conhece dois atributos fundamentais de Deus, como se sabe, que é, portanto, a extensão e o pensamento. Não é? A extensão e o pensamento. A extensão de Deus dá origem, por dizer, ao mundo, à existência, à realidade, e o pensamento dá origem às ideias. Não é? E, desse ponto de vista, as ideias, o pensamento, o conhecimento humano é uma extensão da ideia do conhecimento e do pensamento de Deus. Não é? Por um lado. Por outro lado, a existência do mundo é uma manifestação da extensão, portanto, de Deus. Deus está aí, está nas coisas. Mas como é que Spinoza consegue, efetivamente, agora, pela via da razão, comprovar, demonstrar a existência de Deus? Demonstrar a existência de Deus. Duas notas. A primeira nota tem a ver com nós aqui, de facto, não é muito conveniente usarmos a expressão provas da existência de Deus, embora essas expressões fazem parte da literatura filosófica sobre isto. Não é? Enfim, é problemático usar a expressão provas da existência de Deus. Até porque provar tem a ver, tem muita ligação com ciências experimentais, não é? As ciências experimentais é que dão provas, etc. Enfim, são, se quiserem, argumentos a favor da existência de Deus, não é? Argumentos a favor da existência de Deus, ou argumentos contra a existência de Deus, ou demonstração racional da existência de Deus. Portanto, estas duas últimas expressões que eu acabei de utilizar devem ser preferidas em relação à expressão prova. Embora, como disse, portanto, toda a literatura, muita literatura nesta matéria, usa a expressão provas da existência de Deus. Provas da existência de Deus. Acho que o Arnaldo tinha pedido a palavra. Arnaldo, faça favor. Não, professor, é só uma explicação que eu queria aqui. Né? O professor falou-nos de dois conceitos, segundo esse autor. Um deles que, porque Deus defende, aliás, porque defende a existência de uma única substância e a substância identifica-se com Deus, que é o monista, né?
Agora, o segundo que eu não entendi. Pronto, e depende, Spinoza parte toda a sua reflexão no conceito de substância, não é? Já vamos ver isso outra vez. Conceito de substância. E ele defende que, portanto, substância é aquilo que, já agora, entrando já no assunto, não é? Portanto, vai ver aqui. Ele diz que, por substância, compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido. Está a ver? Isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deva ser formado. Portanto, substância é a realidade que existe por si. A única realidade que pode existir por si mesma é Deus. Não é? A única realidade que pode existir por si mesmo é Deus. Por isso, substância identifica-se com Deus. Não é? Mas, então, como é que ele explica agora a existência das outras realidades? Não é? Portanto, no entender de Spinoza, tudo o que existe deriva dessa primeira substância que é Deus. Não é? Tudo o que existe, existe de certa forma em Deus. E essa segunda ideia designa-se de panteísta. Panteísmo. Pan, em grego, significa tudo. Theos significa Deus. Panteísmo é, portanto, a teoria filosófica e teológica que defende que toda a existência existe em Deus. Toda a realidade existe em Deus. Vocês me entenderam, não? Perfeitamente, professor. Tem a ver com isso. Portanto, é monismo panteísta. Monismo porque defende uma única existência de uma única substância e identifica essa substância com Deus. Panteísta porque considera que portanto, toda a realidade, todo o mundo, todo o pensamento existe, de certa forma, em Deus. Deus é tudo. Só Deus existe. Não é? Só Deus existe. A realidade ou as realidades constituem, de facto, formas de manifestação de Deus. Em bom rigor, acho até que ele tem uma certa razão, embora, como tinha dito também, essa doutrina panteísta não é a filosofia que mais agrada, por assim dizer, aos cristãos, com uma certa razão, mas é de facto uma perspectiva interessante, porque de uma ou de outra forma a realidade acaba por existir na dependência da existência da substância primeira que é Deus. Bom, entrando já no conteúdo do nosso encontro de hoje, sobre a questão da demonstração da existência de Deus, estava eu a dizer que Deus está sempre nos jogos. Ele faz referência ou desenvolve reflexões sobre a questão de Deus. Na própria a ética, não é? Ética, está escrito em itálico, não é? Ética. E nessa obra, portanto, que fala naturalmente da ética, mas antes de falar da ética, Aristóteles e Spinoza reflete sobre a questão de Deus. E é nessa obra que ele apresenta alguns argumentos para demonstrar a existência de Deus. Não é? E o livro, portanto, que é o mesmo que eu vos enviei para mim mesmo, não é? Portanto, e essa obra começa exatamente pela definição de alguns conceitos, não é? Portanto, substância, modo, Deus, etc. Portanto, ele começa pela definição dos conceitos e por isso, portanto, quando vão ler o livro para fazerem o vosso trabalho, é bom que leem a parte das definições, porque ele de quando em quando volta à parte das definições, como já vamos ver, ele faz referência àquilo que já tinha, portanto, definido anteriormente. Portanto, é bom que comecem pelas definições. Mas nesta obra, portanto, ele, para além dos outros conceitos que ele define dois conceitos importantes para o nosso intento, não é? para o nosso objetivo, que é o conceito de substância e o conceito de Deus. Portanto, diz que substância portanto, entendo por substância, estão a ver o texto, não é? Entendo por substância
algo, portanto, que existe por si mesmo, não é? E que por si mesmo é concebido, significa isto dizer que, de facto, substância é aquela realidade cuja existência não depende de nenhuma outra realidade, não é? É aquela realidade cujo conhecimento, não é? Cujo conhecimento também não depende do conhecimento de outras realidades, não é? Ora, e desse ponto de vista, só Deus, de facto, pode corresponder a essa, portanto, a essa definição. E ele diz que Deus, vejam a definição que ele dá de Deus, Deus, por Deus compreendo um ente absolutamente infinito. Não é? Por Deus compreendo um ente absolutamente infinito. Significa que a infinitude, portanto, é uma das principais características de Deus, portanto, um ente absolutamente infinito. Isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Portanto, Deus é a substância infinita e esta substância, não é, tem infinitos atributos, mas esses atributos de Deus também dão origem a outros infinitos atributos, não é? Por isso é que tudo deriva do próprio Deus. Mas essa derivação da existência de Deus está contida na própria definição que ele apresenta, na própria definição que ele apresenta, portanto, de Deus. Ora, dizer que Deus é a substância e que substância é aquilo que existe por si mesmo. Alô? Sim, sim. Diga, Maria. Diga, irmã. Sim? Vamos continuar depois, não é? A irmã, quando tiver condições, pode intervir. Dizer que Deus é a substância, que a substância é algo que existe por si mesmo, significa dizer que Deus é causa de si mesmo. Não é? É causa de si. Esse conceito, Deus como causa sui, é um conceito que deu muita discussão na altura. É um conceito que está presente em Descartes, que está presente também em Spinoza, e vai aparecer mais tarde em Leibniz, mas Leibniz vai pôr em causa, de facto, este conceito, procurando demonstrar a inconsistência lógica dessa expressão. Para uma coisa, para ser causa de si mesma, tem que existir antes de existir, e isto é contraditório, não é? Portanto, enfim, mas o próprio Spinoza vai dizer, bem, às vezes usa a expressão causa sui e às vezes, e outras vezes, usa a expressão causa primeira. E eu penso que, de facto, a expressão causa primeira Nem se ouve, nem se vê. não se ouve nem se vê. Aliás, mas é toda a gente ou é só a irmã que tem esse problema? Não, eu consigo ouvir e ver. Nós estamos perfeitamente. Eu estou perfeitamente. O senhor está muito claro. Certo. Veja, Então é irmã, tem provável alguma- que Seja- a irmã esteja com alguma dificuldade na rede. Estava eu então a dizer que, portanto, a expressão causa primeira aplica-se melhor do que causa sui, porque causa sui tem ali um problema lógico. De facto, parece uma contradição in terminis, não é? Uma contradição no próprio termo. Quer dizer, uma coisa que causa de si mesma significa uma coisa tem que existir como causa para poder dar existência a si mesma como efeito, o que é, de facto, contraditório. Portanto, mas essa é uma questão que Leibniz vai criticar a Spinoza e a Descartes. Mas, portanto, Spinoza parte do pressuposto de que, de facto, esse conceito de substância, portanto, se há uma coisa que existe por si mesmo, significa que esta coisa tem que ter duas características fundamentais. A primeira é ser eterna, a segunda é ser infinita.
ser eterna, porque se não é eterna, ela tem que existir a partir de algo previamente existente, não é? Tem que ser infinita, porque tudo aquilo que não tem princípio não terá, portanto, não terá fim, não tem fim, é infinita desse ponto de vista, não é? Por isso, dessa definição que Spinoza dá de Deus, a Spinoza vai derivar toda a sua filosofia a partir desse conceito de substância, a partir do conceito de Deus, de mim. A filosofia de Spinoza é uma filosofia hierárquica, não é? É uma filosofia triangular. E triângulo é uma figura geométrica, não é assim que se diz? Triângulo é uma figura geométrica. Então, portanto, é uma outra utilização da geometria para explicar a realidade e a realidade de Deus. Acho que o Manuel pediu uma palavra. Manuel, faça favor. Eu não sei se é um problema do meu computador ou se todos estão a ver uma página verde. Não sei. Certo. Exato. Agora Essa que imagem. Uma página Exato. verde. Sim, porque toda a apresentação está coberta de verde. É. Nesse slide, sim, anteriormente estávamos a ver perfeitamente, só agora é que apareceu essa coisa aqui. Então vou fazer o seguinte, vou sair da partilha de ecrã e vou partilhar novamente. Ok, seria melhor. Vamos ver agora. Agora sim, agora está melhor, professor. Agora sim, melhorou, professor. Está melhor? Sim. Estão a ver o ecrã, não é? Tudo, perfeitamente. Sim, perfeitamente. Estamos a ver. Então, é isso, quer dizer, Saiu. Spinoza deriva toda a sua filosofia a partir do conceito de Deus. Da definição de Deus, Spinoza procura deduzir a sua existência. Saiu e o professor ficou sem voz. Fiquei sem voz. Não. É ela que não tem a voz, professor. Eu, por acaso, voz tenho, às vezes fico gago, às vezes não, mas tenho. Estamos a ouvir, talvez os colegas tenham algum problema de rede, professor. Pode ser que a imagem esteja com alguma dificuldade. Sim. Portanto, da definição que Spinoza dá de Deus, ele procura derivar a sua própria existência. Enfim, eu no trabalho que eu pedi que façam uma comparação, ou que estabeleçam uma relação entre as provas que Spinoza apresenta e as outras provas. Vejam que aqui há uma relação com uma das provas que nós já vimos, não é? Da definição de Deus, pode-se derivar a sua existência. Não é? Da definição de Deus, pode-se derivar a sua existência. Portanto, se nós fizermos um recorrido para trás, vamos encontrar o mesmo tipo de raciocínio em outros autores. Portanto, por isso, Spinoza chega, inclusive, a dizer, bem, se da definição de Deus nós podemos deduzir a sua existência, se do modo como nós entendemos Deus nós podemos deduzir a sua existência, então não é preciso demonstrar a existência de Deus, porque a existência de Deus já está demonstrada, porque a existência de Deus está demonstrada a partir do conceito do próprio Deus, não é? E aqui é muito interessante, porque Spinoza contraria a tese de São Tomás de Aquino, que dizia, portanto, que a existência de Deus não é evidente para nós. Não é evidente para nós, por isso, São Tomás vai usar as chamadas provas a posteriori. Mas Spinoza considera que a existência de Deus é tão evidente que não é necessário demonstrar. Portanto, não é necessário demonstrar a existência de Deus, dado que a existência de Deus, é evidente quod nós. Ou seja, a existência de Deus é evidente para nós, os humanos. Dizer, a existência de Deus é evidente. Então não é preciso demonstrar. Mas, não obstante a esse aspecto, Spinoza acaba por apresentar alguns argumentos com vista a provar a existência de Deus. Eu utilizei agora provar, acredito que o termo provar não é o termo mais adequado. Mas ele, na mesma, ele procura demonstrar a existência de Deus
mesmo partindo do pressuposto que a sua existência é evidente. A primeira tentativa de mostrar a existência de Deus parte, de facto, do próprio conceito de Deus. Não é? E diz ele mais ou menos o seguinte, o que eu vou dizer está no livro Ética Newton. Diz ele que, na verdade, quem nega Deus acaba por afirmar indiretamente a existência de Deus. Não é? Quem nega Deus acaba por afirmar indiretamente a existência de Deus. Isto porquê? Porque a existência de Deus está incluída no próprio modo de definir Deus. Não é? Quer dizer, se você nega, é porque você define. Se você nega, é porque pelo menos tem um conceito de Deus. Não é? E se você define Deus, para você negar tem que definir. Você define Deus, e a existência de Deus está contida na própria definição de Deus, logo você admite a existência de Deus. A fórmula que ele apresenta é mais ou menos esta. Se negas isso, concebe, se for possível, que Deus não existe. Neste caso, pelo axioma 7, por isso é que eu disse que devem ler a primeira parte do texto, sempre, não é? Pelo axioma 7, o que é que diz o axioma 7? Diz, se uma coisa pode ser concebida como inexistente, sua essência não envolve a sua existência. Se uma coisa pode ser concebida como inexistente, é porque sua essência não envolve a sua existência. Não é? Mas, no caso de Deus, a sua essência, tem a ver com a definição, envolve a sua existência. Não é? Se você nega, você afirma, porque, portanto, você não pode negar que a sua essência envolve a sua existência. Pois diz, ora, isto, pela proposição 7, está aqui a proposição 7, não é? Pela proposição 7 é absurdo. E a proposição 7 diz, a natureza de uma substância pertence ao existir. Porque senão a definição de substância não será aquela que Spinoza dá. Vamos lá ver se ele diz, substância é uma coisa que existe por si mesma, não é? Significa também dizer que no conceito de substância está a existência. Não é? Então, se você nega a existência de Deus, acaba por afirmar a sua existência por duas razões. Primeiro, porque você tem um conceito, e no conceito de Deus está implicitamente a sua existência. Você não pode negar isto. Está aqui, axioma 7. Não é? Axioma 7. Portanto, digo-lhes ele, logo Deus existe necessariamente. Não é? Existe necessariamente porque no próprio conceito, no próprio modo de entender Deus, está a sua existência. Outras provas posteriores, outros argumentos, outras demonstrações que Spinoza vai apresentar, vai corroborar, vai reforçar essa primeira tentativa. Não é? Ele diz que, portanto, uma substância não pode ser produzida por outra. Ela será, portanto, causa de si mesma, a expressão que eu já falei, portanto, ela será, portanto, causa de si mesma, isto é, a sua essência necessariamente envolve a sua existência. Ou seja, à sua natureza pertence o existir. Portanto, neste sentido, se as duas proposições que nós vimos anteriormente, ou seja, se estas duas frases, se uma coisa pode ser concebida como inexistente, sua essência não envolve existência. Mas no caso de Deus, a sua essência envolve a sua existência. Primeiro. A segunda, se a natureza da substância implica a existência da substância, não é? Se essas duas afirmações são verdadeiras, essa terceira, ou a existência de Deus, é verdadeira. Não é? Portanto, a conclusão é necessariamente verdadeira. Não é? Portanto, aqui a questão central é isto. Quer dizer, no modo como nós entendemos Deus, no modo como nós definimos Deus, não é? Está a sua própria existência. A não existência de Deus é contraditória com a definição de Deus, enquanto substância primeiro. É contraditória. Portanto, e se é contraditório, significa que quem, de facto, nega Deus, tendo um conceito de Deus, quem nega Deus, acaba por afirmar a sua própria existência
na medida em que o conceito que a pessoa nega, portanto, o conceito que a pessoa nega tem a existência como uma das suas características e não das menores. Não é? Vamos ver os outros argumentos. A primeira demonstração, já mais formalizada, que Spinoza apresenta, é esta. Não é? A primeira demonstração. É pela via da causa, ou pela via da razão. Não é? Pela via da causa, ou pela via da razão. Diz ele que, para cada coisa, devemos indicar a razão ou a causa pela qual a coisa exista, e devemos indicar a razão ou a causa pela qual a coisa não existe. Né? Ou seja, portanto, ele dá exemplo de um triângulo e de um triângulo quadrado. Né? Portanto, nós devemos dar exemplo, nós devemos indicar a causa pela qual uma coisa exista ou a causa pela qual uma coisa não existe. Não é? Portanto, no caso de Deus, se Deus existe, nós temos que indicar a razão pela qual ele existe. Se ele não existe, temos que indicar a razão pela qual ele não existe. Não é? Depois diz, pois não pode haver nenhuma razão ou causa que impeça a existência de Deus ou que suprima a sua existência, deve-se sem dúvida concluir que ele exista necessariamente. Quando ele dá exemplo do triângulo e do triângulo quadrado, não é? O círculo quadrado, não é? Ele diz, quer dizer, o círculo quadrado não pode existir, não é? Porque, portanto, logicamente é inconsistente, é incoerente, não é? Enfim, desse ponto de vista não pode existir. Mas no caso de Deus, se não existe nenhuma razão que impede que Deus exista, esse argumento é suficiente para nós afirmarmos a existência de Deus. A questão resume-se muito simplesmente nisto. Por exemplo, se a existência de Deus não é contraditória, então Deus existe. Se a existência de Deus não é logicamente contraditória, não é logicamente impossível, portanto, deduz-se que Deus existe. Esse argumento é muito interessante, porque ele quer dizer basicamente o seguinte: existem mais razões para Deus existir do que para Deus não existir. Existem mais causas para Deus existir do que para Deus não existir. Isto mesmo do ponto de vista da vivência, mesmo do ponto de vista do crime. Existem mais razões para Deus existir do que existem para Deus não existir. Ora, a existência de Deus não é contraditória. Não é contraditória. A própria razão admite essa existência. Logo, podemos deduzir que, se de facto a existência de Deus não é logicamente impossível, não é? Devemos admitir a sua existência. Esse argumento, como claramente se vê, vai da razão à existência. Não é? Ou seja, da razão de existir à existência real, por assim dizer. Vai da possibilidade racional da existência de Deus à existência real de Deus. Não é? A existência real de Deus. É uma verdadeira demonstração racional da existência de Deus. Porque, primeiro, procura deduzir logicamente, ou analisar logicamente essa possibilidade e conclui, portanto, a sua existência. Uma outra fórmula para nós afirmarmos esta primeira demonstração é a seguinte, não é? Se a existência de Deus é possível, logo Deus existe. Não é? Se a existência de Deus é possível, logo Deus existe. Se logicamente não é contraditória a existência de Deus, podemos deduzir com segurança o facto que Deus exista. E isso faz sentido no cômputo geral, mas faz mais sentido ainda dentro do contexto de pensamento de Spinoza,
porque, como disse logo no início, isso faz uma identificação entre a ordem lógica e a ordem real, entre a ordem das coisas e a ordem do pensamento. Se o pensamento estiver devidamente coerente e o pensamento está adequado, a realidade correspondente ao pensamento exista verdadeiramente. Então a questão é essa: se a existência de Deus não é contraditória, se a existência de Deus não é logicamente impossível, Deus existe na realidade. Não, ele vai da razão à existência, da possibilidade lógica à existência real, não vice-versa. Não vice-versa. É uma demonstração de facto muito interessante, muito bonita. A segunda demonstração vai pela via chamada pela via da potência. Pela via da potência, pela via da potencialidade. Alô? Sim, Essa senhora Maria, professor, essa senhora Maria da Luz não pode desligar a sua micro? Faz muito ruído. Sim. Provavelmente, não é? Provavelmente. Vamos todos desligar os microfones e ligar apenas para fazer intervenções. Existir é uma impotência. Poder não existir é uma impotência. Poder existir é uma potência. Ou seja, poder existir é uma vantagem, poder não existir é uma desvantagem. Não é? Poder existir é uma vantagem, poder não existir é uma desvantagem. Necessariamente não consiste. Está a cortar muito. Vamos lá. Professor, esta última parte não se ouve muito bem. Não se conseguiu. E agora? Me aproximar um pouco mais aqui do microfone. Professor, continua. Já se ouve melhor? Sim, o senhor pode continuar. Agora sim. Portanto, essa segunda demonstração vai pela via da potência, não é? Existir, ou poder existir é uma vantagem em relação a não poder existir, não é? Poder existir é uma vantagem em relação a não poder existir. Pronto, se pois o que agora existe necessariamente não consiste senão de entes finitos, então estes entes são mais potentes do que o ente absolutamente infinito. Vamos a ver. Portanto, se existir é uma vantagem, é uma potência em relação a não existir, poder existir é uma vantagem em relação a não poder existir. Ora, nós vimos hoje, agora, que existem muitas coisas, não é? Existem muitas coisas, muitos entes finitos. Mas, se pode existir entes finitos, não poderá existir também o ente infinito, já que poder existir é uma vantagem em relação a poder não existir. Ora, se até os entes finitos que poderiam não existir existem, por que não haveria de existir o ente absolutamente infinito? Já que poder existir é uma vantagem. Ora, nós não podemos, vos diz que nós, mas isto, como é por si mesmo sabido, é absurdo, não é? Portanto, nós não podemos admitir a existência da realidade infinita que pode não existir, ou que poderia não existir. Vejam que há aqui também uma espécie de semelhança com muitos argumentos já estudados. Portanto,
se nós admitirmos a existência de realidades finitas, que poderiam não existir, mais razão temos para admitir a existência de uma realidade infinita, porque poder existir é uma vantagem em relação ao poder não existir. Não é? Ou seja, se existimos nós, que somos, portanto, que somos finitos, que somos frágeis, que somos impotentes, por que não haveríamos de admitir a existência de um ente absolutamente infinito, absolutamente necessário e não vulnerável, não é? E não frágil? Se existe um homem que é perecível, que é mortal, que é transitório, por que não admitir a existência de um ente portanto, infinito? Quer dizer, significa então aqui, se nós admitimos a existência do homem e não admitimos a existência de Deus, significa que estamos a inverter a primeira expressão de Spinoza. Estamos a considerar que poder não existir é superior ao poder existir. Não é? Porque o homem que pode não existir, existe. E isto é uma vantagem, mas é uma vantagem que nos remete para o ente que deve existir necessariamente. Não é? Portanto, logo, conclui Spinoza, logo, ou não existe nada, ou um ente absolutamente infinito também existe necessariamente. Não é? Portanto, a própria existência de realidades transitórias, a própria existência do mundo, a própria existência daquilo que poderia não existir, remete-nos para a existência daquilo que deve existir e existe necessariamente. Não é? Existe necessariamente. Porque senão nós estaríamos a inverter, estaríamos a considerar que poder não existir é superior ao poder existir. Não é? Mas na verdade não é, porque poder não existir é uma impotência e poder existir é uma potência. Não é? Portanto, é uma vantagem. Uma vantagem. Por isso, no mundo existe não só aquilo que poderia não existir, mas existe também aquilo que necessariamente deve existir. Portanto, e essa necessidade é Deus. Esta segunda demonstração portanto, é muito interessante por uma outra razão, porque essa segunda demonstração diz-nos que, portanto, existem entes finitos, o homem. Se só existem entes finitos, estaríamos a admitir que os entes finitos são mais potentes que o ente infinito. É uma contradição. É uma contradição. E desse ponto de vista, podemos deduzir de uma forma mais simples, não é? Admitir a existência do homem e negar a existência de Deus é uma contradição. Uma contradição. Porque significa admitir que existem entes finitos, não é? Que são impotentes, e não admitir a existência do ente infinito, que tem mais potência. Não é? Logo, diz ele, um ente infinito, que é Deus, existe. Mas esse argumento leva-nos a uma outra conclusão que tem a ver com a forma ou o modo de existir. O modo de existir. Portanto, se os entes finitos são transitórios, que são voláteis, que são, portanto, são transitórios, são voláteis, são passageiros, existe, mas existe de uma forma relativa, não é? O ente infinito existe de uma forma absoluta, ou seja, significa isto dizer o seguinte: Deus tem mais existência que o próprio homem que tem existência. Deus tem mais existência. A existência de Deus é mais autêntica que a existência do próprio homem, porque a existência do homem é relativa e a existência de Deus é absoluta. Porque a existência do homem é uma existência finita, embora é uma potencialidade, é uma existência finita, mas a existência de Deus é uma existência infinita. Portanto, Deus existe de uma forma mais radical, de uma forma mais autêntica, de uma forma mais profunda que o próprio homem. Logicamente é assim.
Diga, não, diga. Não, professor, eu só queria perguntar se o que o professor está a dizer aqui, né? Se é a mesma coisa que dizer que Deus é um ser necessário e o homem é um ser possível. Exatamente. Eu só não usei esse termo porque isto vocês têm que me dizer no trabalho, né? Porque tem a ver com a comparação com outras terminologias usado, portanto, em São Tomás. A prova pela via da contingência e pela via, portanto, contingente e necessário, né? O possível e o necessário. Mas é exatamente isso. Né? A existência humana é possível. A existência humana é possível. A existência de Deus é necessária. Não é? É necessário. Quer dizer, se o homem finito existe, por que não admitir a existência de Deus infinito? Porque se nós não admitirmos a existência de Deus infinito, significa que estamos a considerar que o finito é superior ao infinito. Isso é uma contradição lógica. Lógica, uma contradição lógica. Isso é uma contradição lógica dentro desses sistemas lusianos, é também uma contradição real. Não é? Também uma contradição real. Portanto, se admitimos, ou se. E nós não temos que admitir a existência de homens, porque o homem existe realmente. Não é? Portanto, se na realidade existem seres finitos, temos toda a razão para deduzir a existência de um ser infinito. Mas essas duas existências não são iguais, porque um existe de um modo relativo, o outro existe de um modo absoluto. É só pensar. A relatividade da existência humana dá-se na medida em que a existência humana depende da existência de Deus e depende da existência de outros homens. Mas a absoluteidade, permita uma expressão, a absoluteidade da existência de Deus dá-se na medida em que essa existência não depende de nenhuma outra existência. Não é? Por isso é que Deus é substância, existe por si. E o homem não é substância, nesse sentido, porque a sua existência depende dos outros seres. Tem a ver com a convergência de cidade. A terceira demonstração, não é? Portanto, a terceira demonstração vem pela via da perfeição, não é? Pela via da perfeição. Essa terceira demonstração resume-se também, portanto, de uma forma muito simples, não é? A perfeição infinita da essência divina reclama necessariamente a sua existência, não é? Reclama necessariamente a sua existência. A qual reclama necessariamente a sua existência? Portanto, aqui é quase como uma repetição. Significa que essa mesma essência divina reclama a sua existência. A perfeição. Vamos lá ver. Aqui a questão é a seguinte. A não existência de um ser perfeito é uma, portanto, a não existência de um ser perfeito é uma diminuição da própria perfeição. Não é? É uma diminuição da própria perfeição. Se nós já o definirmos Deus, uma das características, um dos atributos que atribuímos a Deus é a perfeição. Ora, um ser perfeito que não exista, não é perfeito. Ou definimos Deus como ser perfeito, ou não definimos. Se Deus não é perfeito, não é Deus. Se é perfeito, existe na realidade, ou existe necessariamente. Porque a perfeição reclama a existência. Porque, portanto, existir e não ser, portanto, ser perfeito e não existir é uma contradição, não é? Portanto, ser perfeito e não existir é uma contradição. Então, portanto, a existência de Deus é necessária desse ponto de vista. Diz aqui o texto, taxativamente, não é? Logo, a perfeição de uma coisa não retira sua existência, mas em vez disso, a coloca. A imperfeição, ao contrário, a retira. E por isso, não há nenhuma existência sobre a qual possamos estar mais certo do que do ente absolutamente infinito ou perfeito, isto é, de Deus. Não há nenhuma existência sobre a qual nós podemos estar mais certos e seguros do que
sobre a existência de Deus. Porque, portanto, a perfeição divina reclama a existência de Deus. Não é? Reclama a existência de Deus. Nós não podemos definir Deus como ser perfeito e negar a sua existência. É uma contradição também. Não é? Porque a perfeição não retira a existência, acrescenta a existência, coloca a existência, exige a existência. A imperfeição, ao contrário, pode retirar, porque o imperfeito pode existir e pode não existir. Mas o perfeito tem que existir necessariamente. Não é? Tem que existir necessariamente. Eu gostei muito dessa parte final agora, porque ele diz: não há nenhuma coisa de que podemos estar tão certos que exista como o ente absoluto, como o ser perfeito, como Deus. Não é? A segunda parte da demonstração diz: com efeito, uma vez que sua essência exclui qualquer imperfeição, não é? Ou seja, a essência de Deus exclui toda a imperfeição, exclui qualquer imperfeição, e envolve a perfeição absoluta, fica afastada, por isso mesmo, qualquer razão de dúvida sobre a sua existência, podendo-se, ao contrário, ter disso a maior certeza. Creio que isso fica claro para quem preste o mínimo de atenção. Não é? Portanto, para quem preste o mínimo de atenção. Portanto, a perfeição de Deus reclama a existência de Deus. Não é? Reclama a existência de Deus. Mas a perfeição de Deus é absoluta, por isso essa perfeição exclui toda a imperfeição. Não é? Exclui toda a imperfeição. E se exclui toda a imperfeição, significa que deve excluir também toda a dúvida. Não é? Deve excluir toda a dúvida. Por isso, portanto, podemos estar certos e seguros que a existência de Deus não está em causa e não está em dúvida. Não é? Em causa, não está em dúvida. Porque se é perfeito, existe. E se é perfeito, a perfeição exclui toda a imperfeição. Excluindo toda a imperfeição, deve excluir também toda a dúvida. Não é? É preciso, portanto, que se pense e se reflita bem sobre esta questão. Não é? Admitir a existência de um... Admitir não, portanto, admitir que Deus é perfeito. E quem define Deus necessariamente admite que Deus é perfeito. E depois negar a existência real de Deus é uma contradição, na medida em que você está a impor, não, está a atribuir alguma imperfeição a essa perfeição, a essa redundância do próprio Deus. Para terminarmos, a quarta demonstração portanto, é feita pela via a priori. Né? Pela via a priori. E formula-se mais ou menos da seguinte forma. Portanto, diz Spinoza que se Deus não existisse, não poderia nunca ser produzido. Se Deus não existisse, não poderia nunca ser produzido. Mas, nesse caso, a mente humana poderia conceber algo mais do que aquilo que a natureza consegue realizar. E isto é absurdo. Portanto, deduz-ele que Deus há de existir exatamente porque a mente humana não pode conceber algo superior àquilo que a natureza consegue produzir. Não é? Portanto, Deus, enquanto substância, não pode ser produzido por nada. Não é? Não pode ser produzido por nada. Mas a mente humana consegue pensar sobre Deus. Não é? Pensar sobre Deus. Aqui a ideia é a seguinte: nós temos que fazer equivaler, portanto, a ordem do pensamento e a ordem das coisas. Aqui a ideia é a seguinte: portanto, se eu pensar sobre Deus e Deus não existir na realidade, a minha mente conseguiu atingir um ponto que a própria natureza não consegue atingir. Diz Spinoza que isso é contraditório, porque temos que equivaler a ordem lógica e a ordem ontológica. Temos que equivaler a ordem do pensamento e a ordem das coisas. Portanto, logo, pensar sobre Deus leva-nos a deduzir a sua existência. Não é? Porque senão o pensamento humano atingiria um ponto que a própria natureza não conseguiria atingir, o que é, portanto, contraditório, o que atribui à mente maior perfeição que a natureza, o que atribui à mente maior potencialidade, precisa que a natureza, e isto Spinoza não admite. Portanto,
se eu penso sobre Deus, eu tenho que admitir a existência de Deus, para não admitir que a minha mente, portanto, consegue conceber uma coisa que a natureza não consegue. Bom, esta prova naturalmente, está muito influenciada pela concepção cartesiana, não é? Portanto, pela concepção cartesiana, quando Descartes considera que o homem não pode ser finito e ter ideias ou produzir ideias do infinito. Essas ideias do infinito, essa ideia de eternidade, essa ideia de perfeição, só pode ser resultado do próprio ser perfeito, não é? Que, efetivamente, coloca na mente do homem essas mesmas ideias, não é? Mas Deus há de existir, tanto necessariamente, porque nós pensamos sobre Ele, e se nós pensarmos sobre Ele, temos que deduzir a sua existência real para não admitir que a natureza consegue ser, como é que eu posso dizer? Para não admitir que a natureza não consegue chegar onde a mente humana consegue efetivamente chegar. Muito bem. Não sei se querem colocar, certamente, alguma questão, dúvidas, chegas, etc. Não é? Portanto, estejam à vontade. Observações, acréscimos. Em relação ao trabalho, eu mandei um texto, não sei se viram ou não. O texto lê-se bem, exige uma certa concentração. De facto, que Spinoza vai, etc. A estratégia aqui para a leitura do texto é assim. Primeiro, lê-se as definições, logo no início. As definições. Depois, lê-se depois lê-se os axiomas. E depois as proposições. E isso vai nos permitir acompanhar o texto, porque de quando em quando, no meio do texto, Spinoza remete para as definições que ele dá no início. E às vezes remete para os axiomas que ele dá no início também. Então isto obriga-nos a esse exercício de idas e vindas. Então, por essa razão, é bom terem primeiro o conhecimento das definições. Algumas definições, a definição de Deus, a definição, portanto, da causa, a definição do mundo, a definição de substância, etc. São essas definições mais importantes. Os axiomas são um género de princípios lógicos, não é? Portanto, de princípios lógicos, que não podem ser, tanto contrariados, por assim dizer, que não podem ser ignorados. Mas é fundamentalista, a leitura das definições, que vem logo no início, depois a leitura dos axiomas, a leitura das proposições. Depois vocês vão encontrar, ali logo nas primeiras páginas do texto, vão encontrar as principais demonstrações. Existem outras demonstrações, para além destas que eu acabei de mencionar, existem outras demonstrações. Portanto, vocês leem as demonstrações e tentem comparar não só aquelas demonstrações que vão ler, mas algumas destas que eu apresentei, tentem comparar essas demonstrações com outras demonstrações da existência de Deus que, portanto, já vimos, sobretudo com Santo Anselmo e com São Tomás de Aquino. Não é? Bem, é claro que nestas que eu acabei de apresentar consegue-se ver algum paralelo já que se possa estabelecer. Questões? Vou fazer dúvidas? Portanto, Maria, Leonilde, Arnaldo. Diga, Maria, diga. Bom dia mais uma vez. Maria, está muito... O texto
Consegue ouvir a Maria Leonilde? Leonilde, não se ouve. Não é? Leonilde, a Sim, sua ligação está péssima. sim, senhores. Melhorou? Agora sim. Sim. Melhorou? Agora sim. Aham. Então vou continuar. Eu estava a dizer que, na verdade, lendo o texto que o professor nos enviou, não é? Sentimos logo no início que dá para compreender e para perceber, porque é um texto que mexe com a interioridade. Mas ao longo da apresentação, que o professor fez uma excelente apresentação e de uma forma muito clara que me permitiu perceber, compreender muito bem sobre Spinoza, não é? Graças a Deus. E obrigada desde já. Então, quando o professor apresentou uma parte em que dizia que quem nega sobre Spinoza, quem nega Deus, o define, quem o define admite pelo menos indiretamente, quer dizer, a sua existência. Deus existe necessariamente, não é? Então fiquei a pensar nas provas de Santo Anselmo, no Proslógio único, que dizia que o Deus é aquilo, é o maior do qual nada se possa ser pensado. Numa das partes em que ele fez referência ao insensato, que o insensato, mesmo não acreditando, não dizendo que Deus existe, mas acredita na sua existência, pensando, não é? Eu fiquei a relacionar com esta parte de Spinoza, que diz que quem nega a Deus, quem nega a Deus o define, quem o define, então, admite pelo menos indiretamente. Eu não sei se fiz uma boa relação ou uma má relação, professor, me ajude, por favor. Obrigada. Então, você fez uma excelente relação, não é? De facto, fez uma excelente relação. E no trabalho coloque-me, por favor, essa relação que acabou de mencionar, que ela é taxativa. Ela parece, de facto, como uma relação lógica que possa estabelecer entre Spinoza e Santo Anselmo. Do ponto de vista histórico, Spinoza não é um grande conhecedor da filosofia escolástica, é um grande conhecedor da filosofia escolástica. Mas vejam que, mesmo assim, ele conseguiu, portanto, ter o mesmo entendimento que Caramba! Arnaldo, Foi-se a luz, é por isso que eu me desculpem, eu não vi que eu estava com o microfone ligado. Desculpem. não, Agora fecha-se, por favor. o meu só Não, não vou fiz fechar, porque eu tenho bateria no computador. Ok, desculpem lá. Eu quero que o professor também tenha luz. Não, eu estava a gostar da sua reação. Senhor, o senhor pode continuar, por favor. O Manuel Tavares e o Arnaldo vão parar um momento. O professor está na US. Neste momento, sempre que a energia cai, o gerador gera automaticamente. Então, o computador desliga e novamente ele vai ter que ligar tudo de novo. Com certeza. Isso quer dizer Ok. nós estamos aqui com um anfitrião da turma, que está em local diferente. Exato. Nós não estávamos a introduzir. A rede do professor Emanuel caiu. Né? Agora você já, que eu entendi, já estão praticamente no final da aula. Julgo que o essencial já foi
Já foi trabalhado, já foi dito. A minha ligação só não caiu por causa eu tenho a bateria no computador. Ah, exato, exato. Mas eu percebia que era da energia. Tá Mesmo bom. assim, pedimos desculpas a todos aqui pelo incômodo. Eu acabei de desviar porque Alô, a luz foi-se professor? embora, mas Sim, sim, professor Emanuel. Voltei a ficar. Exato, eu já dei conta, não é? Mas creio que já estava no final da aula também, professor Emanuel. Não, já tinha terminado. Foi. Sim. Mas Armar o microfone. Certo, certo. Eu vou avisar, não é que vão retomar na próxima aula. Perfeito, senhor professor. Fica bem. muito agradecido, professor. Não, Realmente está uma instabilidade muito grande que hoje é complicado. exato, exato, exato. Bom. Até logo então. Ok, até logo. Tá Até bom. logo. Fica bem. Tá bom.